Talk. Eu sou o André Castilho aqui no Pop Talk, que não é uma coisa estranha, mas é uma coisa muito legal. Tá sendo muito bacana, né, Simval? É isso mesmo, uma parada de luz aqui pra você, viu? Essa sua pausa. Muito bem-vindo a você que nos assiste. Mais uma vez, nós contamos com você. Você é o nosso grupo de amigos, né? E amigos nunca mentem. Eu quero ver você elogiar, comentar, compartilhar esse Pop Talk pra todo mundo, viu? Deus abençoe você e vamos juntos num programa que vai ter muita coisa boa pra nós. Vamos lá. Vamos em frente, olha. E tamo com o Felipe, que Então, tá num lugar muito bom. Fortaleza, na beira-mar, quentíssimo, né? Ele menos tá... mal, água de coco, ousadia, alegria, felicidade. Só não vou dizer que é clima de carnaval, porque carnaval não é de Deus, não é gospel. Mas tirando isso, tá tudo bem, tá tudo zen. É mesmo porque o carnaval já passou. Quando tá indo esse programa, uma hora o carnaval já foi. Então... É porque tem os pré e tem os pós, né? Tem no carnaval Nordeste, toda hora, né? todo O carnaval não instante, para, né? Rapaz, Assim, aqui tá, não para. Tal da fora de careta aí, enfim, não vamos falar sobre... Desculpa, é o fora de época, que é entre março e janeiro. Entendeu? Fora de época. Exatamente, é desse jeito aí mesmo. Ai, vamos lá, vamos. Giro Pop. Simval, vai ter um filme sobre avivamento. Pois é, que coisa louca, né? Mas e boa, né? É difícil a gente ver alguma coisa, uma grande produção que trate sobre um dos avivalistas da história, né? E nesse caso, uma produção muito interessante porque ela é feita pela Sight Sound. A Sight Sound é uma produtora americana que ela detém os maiores teatros cristãos do mundo, só dedicada a produções cristãs. Ô, louco. Eu tive já o privilégio de ir lá, que é uma cidade, chama Lancaster, um dos teatros deles, eles têm outros dois, se eu não me engano, espalhados nos Estados Unidos. E, cara, é um lugar para 3 mil pessoas, grande. Eu tava lá e fora de época, né? Não era, assim, período de férias, nada. E tava cheio, era caravana, assim, sei lá, do país inteiro, um negócio, assim, muito legal, uma mega produção. No caso, eu assisti era Moisés, né? Sobre a história de Moisés. Mas, enfim, essa produtora, já especializada, né, em teatros e grandes musicais, está fazendo um filme que tem a ver com a cultura americana, mas também, acredito, pelo que eu já vi das imagens e notícias do filme, tem a ver também conosco, tem muito a nos ensinar. Que é para celebrar os 250 anos que faz esse ano da independência americana. Eles trouxeram o diálogo, uma amizade que é real, uma história real, que a gente não tem muitos detalhes da história real, mas que eles realmente trocavam ideias, que era George Whitefield, que ele é chamado da Voz do Trovão, um dos maiores avivalistas da história dos Estados Unidos, pregou para multidões, enfim, é um cara que só não fazia chover, né? Por isso que é a Voz do Trovão, mas ele acho que só não fez chover, que era alguém que era marcado por conferência de avivamento. Tô falando lá atrás, né? Século XVIII. Século XVIII. Coisa antiga. Pessoas se convertiam nas ruas, eram curadas e uma série de acontecimentos sobrenaturais aconteciam nas suas conferências. Bom, então ele dialoga com Benjamin Franklin. Benjamin Franklin é um dos pais fundadores. Quando você ouve esse termo nos Estados Unidos, os pais fundadores, um deles é Benjamin Franklin. Só que ele é um deísta, né? Um cara que ele não tinha nada... Era um dos que puxava a Constituição americana para não falar nada de Deus, por exemplo, né? Então, é muito interessante que o filme aborda essa perspectiva da amizade, da relação entre eles. Tô curiosíssimo para ver. Esse filme estreia agora em abril. Então, vamos conferir pela qualidade que eu conheço deles. Né? Deve ser muito bom, da Sight Sound. E o tema é muito diferente. Gostei da abordagem histórica e numa perspectiva de um avivalista, encontrando um ateu ali, quase praticamente um ateu. Muito interessante. Interessante. Agora, interessante também, a gente tem um filme cristão, é que vai ter um mangá cristão também, Felipe. Então, se você não sabe, vai saber agora, né? A partir do final do semestre passado, criaram-se aí uma premiação chamada Brasil... Cadê? Brasil Anime Awards. Então, digamos que é nacional, né? E lá, uma coisa ganhou-se holofotes, que inclusive é um mangá que é cristão, chamado Thorium. Então, pelo que comentaram aqui sobre, eu ainda não vi, né? Então, não posso recomendar ainda, né? Mas
trata-se um pouco de magia do Tolkien ali, pelos que a galera comentou, e um pouco de cyberpunk. Então, por ser também um mangá cristão, já brilhou os olhos, porque um evento desse de animes assim, avulso, que foi o primeiro também, e já tinha uma coisa que já é cristã ali no meio, então, né, já fiquei curioso. Então, provavelmente verão alguma coisa relacionada a review aqui em nosso programa. Thorium se escreve Thorium. Então, quem quiser, interessante aí, um anime que ganhou, um mangá que ganhou um prêmio nacional de animes. A cultura japonesa no Brasil que acaba sendo muito forte, tem vários eventos, então ter essa premiação e tem muita coisa produzida aqui que tem muita influência aí da animação, do estilo de desenho japonês, então interessante, vamos ver, tem que usar isso aí realmente para espalhar a verdade. Agora você vai ficar com o quadro que traz um trecho do Viajando por Terras Distantes 96, no qual comparamos o contexto dos anos 1980 no Brasil, nos Estados Unidos, e as diferenças com a série Stranger Things. Acompanhe. Viajando por Terras Distantes. Toda a série dá uma exagerada. Toda a série vai contar uma história e pesa um pouquinho a mão para poder trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa legal, certo? Por exemplo... Tá dizendo? Não. Tu dizes. Tô errado. Não me envolve só nisso aí não, Leônidas. Uma hipérbolezinha pequena, rapaz, dá pra sentir. Dependendo de onde você vai chegar, mas talvez esteja certo, gente? Então, vamos pegar, por exemplo, você vai assistir... Vou sair e depois eu volto. The Chosen, certo? Você vai assistir The Chosen e eu acho uma série bem feita, mas o autor, ele acrescenta algumas coisas, não para modificar a essência do texto bíblico, mas para comunicar melhor, tentar comunicar o texto bíblico pra gente. Mas ele vai acrescentar, ele vai pesar um pouquinho, vai exagerar algumas coisas, vai exagerar relações, vai mostrar algumas coisas, vai até contemporaneizar algumas coisas ali para que nós possamos entender, porque se a gente for pegar exatamente coisa da época, a gente não vai entender direito, certo? Então a arte faz isso, a série faz isso daí. Então, Stranger Things, ele, pelo que a gente lê da história, ele dá uma exagerada nos anos 80. Ele conta os anos 80, ele contextualiza nos anos 80, mas ele pesa um pouquinho na tintura. Então, eu quero saber de vocês, primeiro, vai ser mais eu e o Simval aqui, né? Mas o pessoal deve saber. Né? Me colocou na... Vamos lá. Vamos começar com o Carlos e Felipe. Carlos, Felipe, o que vocês sabem quando fala anos 80 pra vocês? Cara só, Carlos Felipe, esse aí. Carlos Felipe. O que vocês sabem dos anos 80? O que remete pra vocês? Eu falo anos 80, isso lembra o que pra vocês? Cara, pobreza. Como é que é? Pobreza? Foi isso mesmo? Não sei se eu diria pobreza, mas um vale, tipo, pensando que iria subir, porque obviamente eu nasci depois, eu sei como é que a história caminhou, né? Mas digamos que foi um vale, né? Digamos assim, em que não só pensando no nível Brasil, mas nível internacional, né? Pós-guerra e etc e tal. Mas eu não tenho riqueza de detalhes. Eu tenho até dúvidas que seria interessante a gente comentar sobre o contexto histórico, político, etc e tal. Porque, pensando no Brasil também, tem um lance da moeda, né? Teve a transição de moeda, eu já nasci no real. Eu não sei até que ponto, pensando no Brasil especificamente, isso também era algo que em 80 já vinha balançado, ou já foi de antes, ou se foi depois. Porque, querendo ou não, teve época de guerra. Se a gente fosse pensar por filmes e séries de cultura pop, sempre tem aqueles filmes em que é Estados Unidos de um lado e Rússia do outro, o RSS do outro. Então tem sempre essa briguinha entre lado A e lado B, quem é bom e quem é ruim, etc e tal, o bom e o mal. E até hoje perdura, né, digamos assim, não tão descarado, se é que eu posso dizer assim. Mas nessa época eu acho que tinha muito filme de ação relacionado a isso, até porque pós-guerra, etc e tal, era uma coisa latente, né? Então sempre eles retratam isso, e como o André comenta, e o Simval também quase sempre trata sobre, falando de filmes, quem cria faz pela sua ótica, né? Então, querendo ou não, se Hollywood é Hollywood como sempre foi, então eles vão fazer o filme mediante a história deles, né? Então sempre vão puxar pro lado deles. O contexto político mundial. O que o Felipe citou, União Soviética e Estados Unidos, a gente conhece esse Val como?
como a história terminou, mas assim... mas o nome disso era Guerra Fria. A Guerra Fria, isso. Pra quem não tá familiarizado, a Guerra Fria foi justamente o pós... Quem não estudou, né? Diga logo assim. Quem não estudou, que não foi pra escola. O pós-Segunda Guerra Mundial, Deus, né? em que as duas potências emergiram, né? O modelo capitalista americano, os Estados Unidos, e o socialista União Soviética, e que elas rivalizaram a influência pelo mundo. E nessa rivalização, houve a guerra armamentista, né? Nuclear, que cada potência queria provar o seu poderio nuclear sobrepujando a outra, né? Acima da outra potência, e além disso, outras questões, como por exemplo a guerra tecnológica, que gerou a corrida espacial, Exato. e tantas outras questões. Sim. Mas os anos 80 especificamente, a gente está no final desse período. Ou seja, nesse contexto, aí nós temos 2 anos 80 aí, no sentido político. E no sentido brasileiro tem outras questões. Vamos falar do Mundial. O Brasil porque estava parte dessa outra história. coisa. Mas no mundo tinha toda aquela questão de derrubar o comunismo, que já dava sinais de enfraquecimento grande. Então, os anos 80, o começo dos anos 80 começou com um novo governo, né, na União Soviética, que é o do Gorbachev, que promoveu uma certa abertura, mas essa abertura era uma fraqueza, na realidade, do modelo que estava ruindo, e nesse sentido surge a figura do nosso cowboy, o Ronald Reagan, o ícone da direita americana, que, ao contrário do que muitos pensam, porque é por causa do contexto brasileiro, nos Estados Unidos, a economia mundial bombou. Então, não só os Estados Unidos, mas por consequência no mundo inteiro. A China começou a emergir. Ela não era uma potência econômica como a gente vê hoje, mas tudo começou ali nos anos 80, em que ela colocou as bases do capitalismo com o modelo político comunista, uma coisa híbrida, né? Modelo híbrido, né? Para pegar a referência aos carros deles, né? Então, assim, a gente foi caminhando para as bases que tem hoje, mas a Guerra Fria, nesse momento, era uma tensão. Por exemplo, o Papa, né? Quem não lembra, João Paulo II, o Papa, meio que aliado ao Reagan, presidente dos Estados Unidos, contra o modelo comunista, porque ele vinha da Polônia, que era um país que sofreu muito com a União Soviética, com a questão, com o comunismo, com o nazismo, com tudo, né? Então, ou seja, a gente tinha uma guerra cultural, religiosa, toda contra o modelo soviético que estava ruindo. E Stranger Things está no meio dessa história. Tipo, a União Soviética não tinha caído ainda, tal, mas existia. Os russos eram uma potência militar. E a série retrata isso, né? Que eles estão lá, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, né, quer acessar o mundo invertido, os seus poderes, a Rússia também. Então há uma disputa que é um subtexto da trama do Stranger Things. Exatamente. E esse subtexto, ele permeia a sociedade como um todo. Havia uma guerra. Se não, por exemplo, a gente, Brasil, a guerra não era no sentido de que a União Soviética não estava aqui, né? Não estava com bases aqui. Talvez tinha espiões, devia ter essas coisas todas, mas assim, nós não estávamos sob a influência direta comunista, mas as ideias e a influência, por exemplo, né? Hoje se discute muito a influência da esquerda na educação, não sei o quê. Ou seja, essas influências estavam acontecendo, sim, no campo cultural. Então, a gente já estava numa batalha que hoje, olha como é interessante, né? 40 anos depois está refletida. Hoje nós estamos vivendo batalhas muito parecidas no campo geopolítico e no campo cultural, com a diferença que não é mais a China, a Rússia, a grande potência, a União Soviética, mas a China. Então, a Rússia hoje é uma potência secundária. E a China emergindo como uma grande rival na Guerra Fria 2.0. Nos Estados Unidos, estava meio que no auge do capitalismo. Você tinha uma década de 80 com Ronald Reagan, que conduziu uma grande ascensão econômica dos Estados Unidos, uma revolução tecnológica muito grande com a oferta de computadores pessoais, o walkie-talkie, uma série de tecnologias que foram disponibilizadas para o público, que foram colocadas ali para o pessoal, e a TV a cabo, muita coisa se popularizou nos Estados Unidos nessa época, em contraposição à União Soviética, que estava se enfraquecendo, mas o povo meio que não sabia muito disso, principalmente no começo da década de 80. A Rússia, a União Soviética, era vista como uma grande inimiga, enquanto os Estados Unidos, eles estavam ali experimentando uma grande acessão shopping centers, que acenderam que a naquela série época. também retrata, né? Retrata de uma maneira um pouco romântica, mas teve essa ascensão mesmo. Então, você tinha ali a mistura muito forte do eletrônico
com aquilo que não era eletrônico, mas o eletrônico vindo, a tecnologia, os walkie-talkies, a tecnologia do rádio, né, como comunicação interpessoal muito presente. Então você teve uma coisa muito forte ali. E para falar sobre essa questão da Guerra Fria, no meio desse contexto, houve alguns projetos por parte dos Estados Unidos e que hoje a gente sabe que existiram e que foram controversos e que são o pano de fundo para algumas coisas que aparecem na série, que é a Eleven, né, para todo mundo que assistiu a série, o 11, ela vem de uma experiência com paranormalidade, com telecinese por parte do exército americano, do governo americano. Um projeto semelhante existiu chamado MK-Ultra. E outro projeto, esse é mais lendário, que seria o Montauk. O MK-Ultra, ele aconteceu, foram uma série de experimentos utilizando drogas, choques elétricos, para tentar dar domínio mental para as pessoas, ou para influenciá-las mentalmente. Por quê? Porque os soldados americanos que se tornaram prisioneiros de guerra da Coreia Popular ou Coreia do Norte durante a Guerra das Coreias, muitos deles voltaram comunistas para os Estados Unidos, amando o comunismo. E aí eles falaram, o que foi que esses caras fizeram? Que tipo de lavagem cerebral foi feita? E aí eles começaram a conduzir estudos, e hoje a gente sabe que esses estudos aconteceram, não estudos com telecinese, paranormalidade, isso não, mas que houve experiências feitas com seres humanos para tentar entender como que seria possível você controlar a mente humana ou dar algum tipo de poder à mente humana para que ela não fosse controlada. É a tal da, como se fosse uma reprogramação mental, exatamente, né? Remete às experiências até nazistas e tudo, mas a União Soviética teria conduzido muitas delas. Também. E aí o governo americano, não que esteja certo, tá, gente? Tá? Mas em resposta a isso, também cria seus próprios programas. Exatamente. Então esse MK-Ultra, o Montauk, o pessoal já não sabe se ele realmente existiu, mas ele... Mas aí seria uma lenda, e aí esse é bem... O MK-Ultra, houve um hospital no Canadá que teria sido alvo desse MK-Ultra. Isso você encontra na internet, digitar MK-Ultra Montreal, tem algumas reportagens, Dr. Cameron, você vai encontrar algumas coisas, reportagens sérias aí de arquivos mesmo que o pessoal encontra. Agora, o Montauk é meio lendário, numa cidade no interior do estado de Nova York, teria conduzido experimentos que envolviam a questão da paranormalidade, da telecinese e desses fenômenos paranormais, que aí a série bebe desses dois modelos, né, tanto do MK-Ultra quanto do Montauk, para conduzir, para criar essa mitologia e depois ir para a questão do mundo invertido. Então é um negócio bem interessante. No contexto do cristianismo, a gente teve uma produção cultural muito legal. Então você teve grupos que apareceram que foram bem legais, como eu citei, né, o grupo Logos, o Milad, teve um rock cristão como o Rebanhão, começou nessa época a Oficina G3, o Resgate começou nessa época também, o Cats Barneia, mais no final da década, mas você teve uma produção cultural cristã bem legal na década de 1980, né? Eu já falei o Vencedores por Cristo lançou muito disco legal e outros, né? Teve várias coisas assim bem interessantes e uma época que eu lembro muito, né? O pessoal ia pra rua fazer ar livre, o pessoal tinha uma ânsia, assim, por evangelização. Então, teve algumas coisas, assim, bem interessantes que aconteceram. Então, quando a gente lembra do passado, a gente tem que ter uma noção bem legal. Teve coisas boas, teve coisas ruins. Então, vamos analisar bem o passado para não ficar preso nele. Você acompanha o episódio completo de Viajando por Terras Distantes, esse número 96, nas plataformas digitais e em rtmbrasil.org.br. Pop Talk Review. O Felipe vai recomendar um jogo muito legal. Estamos falando de década de 80, porém esse jogo ele é de 97, da Ensemble Studios, lançado pela Microsoft, né? Um jogo clássico chamado Age of Empires. É um RTS, né? Um Real Time Strategy, que é um jogo de estratégia em tempo real aí.
no seu enredo ali, ele não é muito denso e também não é muito difícil de se jogar, né? Ele é simples de entender, digamos assim. Porque para jogar, óbvio, existe um pouco ali da técnica, tem uma galera que ainda joga campeonatos e tal. Mas resumindo ali, no frigir dos ovos, seria você criando o seu vilarejo, né? A sua cidade, você escolhe uma nação, digamos assim. Né? Tem teutônicos, tem chineses, bizantinos e tal. Então tem várias coisas que diferenciam uma categoria da outra, seja um aldeão, seja um guerreiro, seja um arqueiro e tal. E você trabalha a evolução dessa sua base, né? Desde a base dos aldeões, como a base militar, como os reinos que você vai construindo no decorrer da fase ali, né, digamos assim. E brigam sobre território, né, sobre briga territorial e também para vencer o jogo, né, até qual nação derruba qual nação acaba ganhando. Não é tão difícil assim de se entender, mas o que eu acho bacana e o que eu indico também é porque trata um pouco da parte histórica ali, né? Tem várias expansões no decorrer dos outros lançamentos. Tem outras séries dos Age of Empires, né? Tem o primeiro, se eu não me engano, o 2 tem 2 expansões. A segunda ainda é mais jogada hoje, tem o Age of Empires 3, que de certa forma teve um certo nome, mas não chegou a ter nada competitivo grande assim. E recentemente, acho que nos 2 últimos anos, lançou-se o 4, que também não teve muita adesão. Porém, tem uma versão específica que é o Age of Mythology, que trata sobre a parte da mitologia grega e tudo mais. Tem algumas diferenças em como a jogabilidade altera por ter alguns heróis específicos, né? Seja Thor e tal, puxa um pouco para essa linha, mas mais ou menos nesse contexto, hein? Você tem uma base, você cria aldeões, você tanto trata de catar madeira, ouro, pedra, e você vai construindo, seja base militar, construindo guerreiros, tem nações que tem mais paladinos, tem nações que tem mais arqueiros, e tudo gira em torno dessa capacitação, dessa evolução como base aí. Então eu acho interessante não só a parte histórica em si, mas tem parte de campanha que você vai encontrando as histórias de cada nação, digamos assim, né? Além dessa parte de só se degladiar com um amiguinho, né? E, óbvio, tem ambiente competitivo que eu gosto pra caramba, mas esse jogo é pra maníaco, né? Então eu não cheguei a nem estudar nem jogar tanto, né? Eu joguei muito em época de Lan House, mas eu indico você algo bacana e tranquilo de se jogar também, né? Então, recomendadíssimo Age of Empires. Pois é, um jogo antigo, mas que teve, né, os seus remasters e até remakes. E é muito. Essa parte histórica que o Felipe falou é realmente muito interessante. Você acaba aprendendo muito sobre a história das civilizações de uma maneira geral, jogando o Age of Empires. Então acaba sendo um jogo que tem ali um lado educativo. E eu que sou menos gamer da banca, né? Eu joguei muito esses jogos de que legal. O Age of Empires, Civilization. Civilization. Muito bom Civilization, assim, eu acho muito legal esse aspecto que você aprende a história. E pra quem gosta de história como eu, assim, é um prato cheio. Você tem muitos elementos legais que você joga. E por falar em história, eu posso fazer o meu review. O review? Mas... Ah, não, desculpa. Perdão. É a minha recomendação. Eu queria emendar. Segura aí, Simval. Você tá muito ansioso. Segura. É a minha recomendação. Daqui a pouco você vai fazer. Talk recomenda. Pronto, Simval. Agora você pode fazer. Sim. Veio a vinheta, agora você pode fazer a recomendação. Falou de história, eu quis emendar, tá vendo, gente? Toque me voe, né? Como diz o Galvão Bueno. Mas eu quero falar de um filme, né? Uma recomendação. Um filme que é histórico e é muito legal. O nome em inglês é melhor que esse nome em português que eles dão, né? Que o nome em português é assim, A Redenção. A verdadeira história de Dietrich Bonhoeffer. Mas em inglês é assim, Bonhoeffer. Spy, pastor, assassin. Então, assim, espião, pastor, assassino. Então, pense se fosse o pastor, né? Só fica essa reflexão. Mas voltando à história do filme, o filme é um filme da Angel Studios, né? A mesma produtora do The Chosen. E conta a história real de Bonhoeffer. Bonhoeffer é um dos maiores teólogos cristãos, né, do século XX, e alemão, e que ele estava ali na Alemanha nazista, né? Então, durante a ascensão do regime nazista, e foi um dos poucos líderes cristãos de peso, digamos assim, que se opuseram ao regime. Uhum. Então, e foi evoluído a tal ponto que ele, de fato, conspirou, fez parte de uma conspiração que tentou assassinar o Adolf Hitler. Aí fica o dilema ético, né? Que muito você já viu algum filme se perguntando se você estivesse diante do bebê Hitler, o que você faria? Então ele esteve diante do Hitler, né, adulto, e tentou, né, matá-lo. E aí tem toda uma discussão ética, mas o filme embala tudo isso muito bem,
numa espécie de thriller político cristão. Interessante. Então, que debate os dilemas éticos de um pastor se posicionar, né? Se tornou espião, depois assassino, tentou assassinar o Hitler, na verdade, e ele foi preso e a história pode falar, um spoiler, né? Sim. Ele foi morto, né? Ele morreu há poucos semanas, eu acho, da guerra terminar. Foi uma pena, né? Ele ter morrido nessas circunstâncias que ele poderia talvez ter sobrevivido, mas o filme é um filmaço, bem feito. Você encontra esse filme na plataforma da Angel Studios, né? Eu cheguei a assistir na Prime Video, mas ele saiu da Prime na assinatura inclusa. Própria. Até tá lá, mas com aluguel. Entendi. Mas se você entrar na Angel, você consegue já ver no site ou no app da Angel, você consegue ver em português, inclusive. Eu quero recomendar também um jogo. O Felipe recomendou um jogo, vou recomendar um jogo. Então você joga, assiste um filme, depois joga de novo. Ultimate Chicken Horse, que é um jogo de competição de plataforma. Você tá com o seu amiguinho, o seu irmãozinho, o seu filho, e aí vocês têm que fazer ultrapassar obstáculos, mas também deixar armadilhas, porque você tem que ultrapassar obstáculos e o seu amiguinho não. Então ele mistura estratégia com plataforma, com ação. É um jogo muito interessante. Jogo com meu filho e a gente dá boas risadas. Ultimate Chicken Horse. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente volta na semana que vem. Acompanhe Pop Talk. Não deixe de adquirir produtos na lioneditora.com.br. Desconto 20% off. Pop Talk ou RTM. Valeu, até a próxima. Valeu! Pop Talk.